Visagentas. Um livro de Yaci Gomes e Renata Sektovic. Matinta. Certa manhã, ao despertar de sonhos intranquilos, Dona Francisca encontrou-se em sua rede metamorfoseada numa ave branca de penas encardidas. Era uma rasga-mortalha, para ser mais exata. Ela identificou na hora que levantou da rede e se olhou no pequeno espelho de bordas alaranjadas de plástico, um dos poucos resquícios de vaidade que havia na palafita de madeira. Olhou para si mesma com os olhinhos pretos iguais a 2 caroços de açaí. Abriu as asas compridas e observou longamente as penas brancas e amareladas com manchas marrons. Suspirou. Não era a primeira vez. Quer dizer, era a primeira vez que aparecia como uma coruja, mas não era a primeira vez que acordava transformada. Ela teve um pressentimento de que aconteceria, pois na noite anterior sentiu vontade de mascar tabaco e tomar o café da vizinha. E isso só podia significar que certamente amanheceria na forma de algum bicho e assim permaneceria por 24 horas. Em geral, era um porco ou até uma galinha, mas esta era a primeira vez que aparecia como uma rasga-mortalha. Dona Francisca não sabia como era com as outras matintas, mas ela não se transformava no que queria e não tinha controle sobre quando isso aconteceria. Ela e a filha pesquisaram bastante sobre a condição de ser uma matinta pereira, até porque, pelo que Dona Francisca se lembrava, podia ser genético e a pobre Daninha acabaria com a mesma sina e sozinha. Elas acompanharam ciclos lunares e pesquisaram todo o passado da família de Dona Francisca, mas não identificaram nenhum padrão para as transformações. Aninha passou dias na biblioteca arturviana procurando qualquer notícia que indicasse se alguma antepassada delas havia cometido um crime terrível pelo qual a mãe precisasse pagar. A senhora de 89 anos estava empoleirada na mesinha de cabeceira quando a filha entrou no quarto de supetão. Encarou a ave e gemeu. Ai, de novo não! Há 25 anos eram apenas elas duas na casa. O marido de Dona Francisca a tinha abandonado poucos dias depois de ter acordado ao lado de um porco selvagem na cama. Aqueles primeiros dias foram confusos para todos, incluindo para Aninha, que tinha apenas 10 anos quando a primeira transformação aconteceu. Não teve conversa com José. Quando estabeleceram que Dona Francisca só podia ser matinta, ele foi embora e nunca mais deu notícias. Uma das poucas vantagens, talvez a única, de ser matinta pereira era que ela não sentia as dores da idade quando se transformava. Dona Francisca já não caminhava muito bem e hoje dependia da filha para muitas coisas. Na maior parte do tempo, se sentia mais como um peso, sem alegria em viver. Por isso, enquanto Aninha suspirava que dessa vez ela estava enrascada, pois não tinha certeza do que rasga-mortalha comia, Dona Francisca planou suavemente para a cama, satisfeita com a liberdade recém-adquirida, experimentando a nova sensação, que era voar. Antes de sair assobiando de noite, era bom ver alguma coisa para a senhora comer. Aninha comentou rolando o dedo pela tela do celular. Eca, mãe, é rato, morcego, sapo. E a filha se arrepiou de nojo. Dona Francisca pendeu a cabeça para o lado para indicar que estava entendendo o que a filha dizia e que, na verdade, aquela conversa toda estava lhe entediando. Aninha tomou café da manhã com a mãe, que pousou sob o encosto da própria cadeira na pequena mesa da cozinha. A filha trabalhava como auxiliar de serviços gerais em um prédio no Marizal, mas estava no turno da madrugada. Durante o dia, costumava fazer diárias quando apareciam. Hoje não tinha nada, então ficaria em casa, na companhia da mãe. Quando Aninha saiu para o pequeno quintal nos fundos da casa com a bacia de roupas lavadas para estender no varal,
Dona Francisca observou o céu nublado de janeiro e refletiu sobre todas as possibilidades que aquela nova forma lhe trazia. Se sentia corajosa, aventureira e curiosa. Em um impulso, saiu voando ao som dos gritos de Aninha, que ficou no chão, implorando que ela voltasse para casa. Sobrevoou o bairro da Terra Firme, sentindo o bafo quente da cidade nas penas. No horizonte de Belém, nuvens escuras se desenrolavam, indicando uma tempestade daquelas. Mas não seria agora, ela sabia. Não tinha fome nem sede. Estava cheia de vida como há anos não se sentia. Pela primeira vez desde que tinha virado uma Matinta Pereira, Dona Francisca se sentia livre. Tão livre que cantou só para se assustar com o grasnado que saiu da garganta. Olhou para baixo e viu um moleque observando-a apreensivo, já sabendo desde cedo que a rasga-mortalha era mau agouro, ainda que fosse a primeira que via e ouvia tão cedo, em plena luz do dia. Voou até chegar ao rio Guamá. No portal da Amazônia, pousou escondida numa árvore e ficou observando as águas quentes e barrentas se balançando. Um trovão despertou-a de seus devaneios. Dona Francisca, a Matinta Pereira, sabia que a noite se aproximava e ela precisaria sair assobiando pela vizinhança. Mas antes de voltar para casa, havia mais uma coisa que ela precisava fazer. Aninha já estava que não se aguentava de preocupação com a mãe que saiu voando. A filha já sabia que a mãe estava entrando em um processo de depressão. Há alguns anos que Dona Francisca estava perdendo aquela sagacidade que a filha tanto gostava. Ela sabia que era natural que isso acontecesse com o avançar dos anos e se esforçava para tornar os dias da mãe mais agradáveis, mas precisava trabalhar para sustentá-las e não tinha como dedicar todo o tempo que gostaria a ela. Nos últimos anos, a frequência com que a mãe acordava transmutada em bicho estava aumentando. Aninha percebeu e tinha certeza de que Dona Francisca também. Devido ao cansaço da mãe e à fraqueza nas pernas, já idosas, várias vezes era Aninha quem saía pela vizinhança na manhã seguinte para receber o café, o tabaco e todas as ofertas que faziam para a Matinta Pereira da Terra Firme. Estava sentada na escada da frente da casa, aflita, pensando no destino da mãe e na saga das duas, quando a rasga-mortalha apareceu e pousou ao seu lado. Trazia consigo uma sacola de supermercado com alguns itens. A filha não perguntou o que era, só comentou sobre o susto que a mãe tinha lhe dado e pediu que aquilo não se repetisse. Dona Francisca carregou a sacola com as garras e depositou em cima da mesa da cozinha. Grasnou para chamar a atenção da filha, que se sentou na cadeira e ficou esperando. A coruja se inclinou para abrir a sacola com a cabeça. Aninha então tirou o conteúdo: uma tesoura de costura com cabo de plástico verde bandeira, uma chave dourada, que ela sabia que não era da casa delas, e, por fim, um terço de madeira com detalhes dourados. Todos os itens tinham marcas de uso. A filha ficou encarando os objetos. A senhora roubou isso, mãe? A coruja sacudiu a cabeça para cima e para baixo. E o que a senhora acha que eu vou fazer com isso, mãe? Eu não vou prender a senhora. A coruja sacudiu a cabeça de um lado para o outro em negativa. Então, abriu as asas e planou até o controle remoto da TV minúscula que havia na casa. Segurou-o e trouxe até a mesa, colocando junto aos objetos. Não tô entendendo, mãe. Isso não é algo que possa esperar até amanhã para a senhora me contar? E a mãe sacudiu com força a cabeça novamente em negativa, com firmeza. Com uma das garras, ela escolheu um botão para indicar para Aninha, o de voltar. Depois que Dona Francisca fez várias vezes os mesmos gestos, primeiro o botão, depois a tesoura, a chave e o terço, Aninha entendeu o que ela queria dizer. A senhora acha que se eu fizer a armadilha que prende Matinta ao contrário, isso vai lhe libertar?
Mas mãe, e se a senhora ficar assim para sempre? Como vou viver sem a senhora? E a coruja fez um breve movimento com as asas, equivalente a um dar de ombros, os olhinhos cheios de lágrimas e carinho. A filha entendeu que a mãe queria ser livre sim, mas naquela forma. Dona Francisca queria voar. Aninha estendeu a mão e fez carinho na cabeça branca da ave enquanto chorava baixinho. Já eram 5 da tarde e o céu de Belém estava limpo e claro. Levando a mãe no braço esticado, como ela via na TV os treinadores carregarem falcões, Aninha foi até o quintal. As roupas já não estavam no varal. Ela recolheu antes da chuva que só ameaçou e não caiu. No espaço limitado, havia apenas um pé de acerola e algumas ervas daninhas que elas tinham desistido de lutar contra. Aninha ajoelhou-se no chão de terra batida. Já estava vestida para sair e pegar o ônibus, mas não se importava de sujar a roupa. Trocaria pelo macacão no trabalho. A rasga-mortalha, solene, ficou no chão observando o ritual. Viu a filha rezar um Pai Nosso e uma Ave Maria. Então, começou a preparar a armadilha de Matinta Pereira, mas ao contrário. Primeiro ela cavou um pequeno canal na terra e depositou o terço de madeira esticado. Em seguida, pegou a chave dourada e colocou-a no meio, equilibrada. Por último, pegou a tesoura, abriu e fincou na terra, prendendo tanto o terço quanto a chave. Um trovão ressoou. Ela encarou o céu, que subitamente começou a escurecer com nuvens grossas iluminadas por raios. Quando baixou os olhos para a mãe, Aninha chorava novamente. Então, a rasga-mortalha abriu as asas e envolveu a filha num abraço desajeitado, os olhinhos de contas pretas marejados. Ela abriu as majestosas asas e voou para dentro da tempestade. Dona Francisca estava, enfim, livre. Título: Visagentas. Ano de produção 2024. País de origem Brasil. Produção e criação Iaci Gomes e Renata Sekdovic. Revisão editorial Jennifer Iara. Pesquisadora em saberes ancestrais Daniele Souza. Gravação e sonoplastia Pupunha Estúdio. Com as vozes de Sônia Ferro, Félix Robato e Maria Helena Robato. Assessoria de imprensa Jobson Marinho. Fotografia Priscila Salles.